Graça e paz, queridos. Irmão Jorge Cardoso aqui no canal Vivendo em Graça. Bom, hoje eu quero te alertar para alguns jargões, né? Tem muitos, não vai dar para falar todos. Você vai ter que ser esperto e saber aí ouvir bem esses jargões e jogar para lado. Jogar para o lado porque não é para você. Nada tem a ver com você. Que o sistema religioso, principalmente através da sua liderança, eles, ao longo do tempo aí, eles colocaram aí alguns jargões, né? Alguns até têm escrito na Bíblia, palavras escritas na Bíblia, mas que não quer dizer o que eles querem dizer para você. Tem nada a ver. E fique esperto, porque esses jargões eles foram criados pelo sistema religioso, muitos crentes aí pronunciando, meu Deus, olha, vou dar um exemplo de um. Vamos para a igreja, querido. Vamos lá, vamos na igreja, vamos fazer uma visita à igreja. Olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí vai lá, cita o Salmo, né? 122, 122, né? Vai lá e cita o Salmo, né? Diz que Davi falou isso. Bom, Davi falou realmente, olha só, Davi falou, a palavra está correta. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas para quem que Davi estava falando? Por que Davi estava falando? Qual é a época que Davi estava falando? Davi estava se falando de Jerusalém. Por quê? Porque o templo ainda não havia sido erguido. Então não havia templo, não havia igrejas, né, evangélicas, não havia templo, não havia nada. O templo só foi construído anos depois pelo seu filho Salomão. Então não havia ainda templo erguido. Então Davi não estava se falando de um templo, ele estava se falando de Jerusalém. Porque Jerusalém era considerado para todo judeu que estava fora de Jerusalém, e até dentro de Jerusalém, Jerusalém era considerada a casa do Senhor. Então, uma vez por ano, ou épocas de festa, né, ou enfim, né, aqueles que podiam estavam sempre em Jerusalém, e Davi se alegrava. Ele falava assim, olha, me alegrei-me quando me disseram, vamos a Jerusalém? Seria mais ou menos assim. Nada tem a ver com o templo religioso. Outro jardão muito usado, né? Olha, Hebreus 10, 25, não deixando as vossas congregações como é costume de alguns, ou de muitos, né? E aí eles colocam esse medo para você não deixar de ir à igreja, né? Para você não ficar muito tempo sem ir, ou enfim, não deixar de ir ao templo religioso. Só que o escritor, que creio eu que foi Paulo, outros creio que foi Apolo, mas eu creio que foi Paulo, o escritor, ele estava falando sobre um acontecimento, né? Aí nós já poderíamos partir para a escatologia consumada, para você entender isso, mas o apóstolo Paulo ele estava prevenindo o povo para o grande acontecimento profetizado, Mateus 24, pelo Senhor, em Isaías, em Daniel, enfim, né? Que seria o fim do mundo, ou o fim de uma época, o fim de uma geração, o fim daquela era, né? O fim daquela era. Profetizado em Mateus 24, quando o Senhor diz, olha, não passará o verbo é esse, esta geração, no caso ele lá falando, o Senhor, né? Não passará esta geração, aquela geração, tem que todas essas coisas acontecerem. Paulo, sabendo, né, o escritor, sabendo que essas coisas estavam prestes a acontecer, né, que seria a grande tribulação, sofrimento, perseguição, pelo general Tito, ocorreu no ano 70, aquelas coisas, né, isso aí você encontra aí na história dos Hebreus, você consegue encontrar esse acontecimento. Vai lá e Padre Joséfo, aliás, Flávio Joséfo, né, padre, Flávio Joséfo vai te ensinar muito bem, porque ele estava lá presente, né, o livro, a história dos Hebreus, ele estava lá presente no ano 70. Então vamos lá. Outros jardões aí. Então, só para concluir, então Paulo estava alertando o povo, olha, tá vendo aí? Tá para acontecer isso aí, vocês sabem que, né, vai se cumprir, fiquem juntos, ajudem uns aos outros, tá? O dia do mal está chegando, fiquem juntos. Então, não deixe de congregar. Não deixando as vossas congregações. Bom, o correto é, não deixe de congregar, de estar junto. Não deixe de estar junto com os irmãos. Isso é o correto. Mas aí eles colocam medo de você. Não toquei nos meus ungidos. Isso aí, então, eles usam para amedrontar, para poder colocar medo. E um montão de gente aí tem medo, né? Infelizmente. Não conhece Bíblia. Não quer ler. Ungidos, hoje não tem mais. Hoje somos todos iguais. Somos povo eleito,
povo santo, povo adquirido pelo Senhor. Hoje não existe gregos, nem judeus, nem gentios, somos todos um povo só. Não existe mais essas diferenças. Naquela época existia algumas diferenças. Deus pegava profeta, reis, sacerdotes e ungia, separava para ele. Então, esses sim, só Deus poderia tocar, só Deus poderia julgar. E Deus fazia isso, tá? Deus fazia isso. Se ainda existisse hoje, se esses pastores fossem realmente ungidos por Deus, a Bíblia estaria caindo um montão por aí, em cima dos púlpitos, aí, nos congressos, de tanto das mentiras, daquilo que eles fazem, com certeza estariam caindo fulminados. Porque naquela época fazia isso, acontecia isso. Vacilou, era com Deus. Deus era quem punia, porque era Deus que ungia, era Deus que separava. Então as contas eram prestadas com Deus, tá bom? Então o povo realmente não podia tocar. Davi fez isso, não tocou. Quem tocou, por exemplo, houve lá caso, né? Que tocaram em Moisés, ficaram leprosos, como Miriam, ou outros lá, enfim. Então não poderia tocar. Davi não tocou. Olha, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Ele sabia o peso. Hoje não, querido. Hoje somos todos iguais, tá bom? Hoje somos todos iguais perante ao Senhor. Não é bom tocar em ninguém. Não é bom tocar em ninguém, não é bom, enfim. Vamos viver em paz, que é a melhor coisa que tem. Mas então, fique esperto com esses jardões aí. Tem muitos, tem muitos. Puxa, se eu pudesse, se tivesse tempo, ia trazer uma lista aqui de jardões aí, criados dentro desses movimentos aí religiosos, evangélicos, por esses pastores, que me colocavam medo. Olha, eu tinha um medo de gafanhoto, de devorador, que nada tem a ver com o que eles falam, de diabo, de inferno. Oh, meu pai! Se eu tivesse tempo. Mas aos poucos nós vamos falando aí, tá bom, querido? Assista aí nossos vídeos no canal Vivendo em Graça. Tem outros aí, olha, irmãos aí hoje, a internet está aí nos ajudando a aprender. Fica enganado quem quer. Se quiser ficar enganado, com medo aí desses jardões, desses bandidos aí, fica à vontade. Eu, mente iluminada, estou fora. Que Deus nos abençoe, queridos.